Alô, alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço para você, um abraço para quem está ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. O Sport que hoje teve mais um dia de trabalho lá no CT José de Andrade Médicis em Paratibe, visando o confronto da próxima sexta-feira, 9h30 da noite, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, contra o Atlético Goianiense. Oportunidade para o Leão melhorar a campanha longe do Recife, né, Ed? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? Porque o Sport precisa melhorar consideravelmente o seu desempenho. Não é um desempenho bom, é uma performance que deixa muito a desejar fora de casa. Porque o Sport precisa realmente chegar lá nos jogos fora de casa. Ele cai muito de produção nos jogos fora de casa, né, Antônio? Sem sombra de dúvidas. Eu estou até buscando aqui a campanha do Sport como visitante nessa Série B do Brasileiro. Vou trazer já para você. Mas eu digo que é uma boa oportunidade porque o Atlético Goianiense está na 11ª colocação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o que é uma decepção porque todo mundo imaginava que o Atlético, lá no começo da Série B, iria brigar de fato pela liderança não, né? Pelo G4 da Série B do Brasileirão. E essa campanha ruim até agora se dá muito por conta de troca de comando técnico e uma escolha questionável que foi derrubada, demitida no dia de ontem. Alberto Valentim. O Atlético Goianiense nos últimos 10 jogos tem uma derrota, uma vitória, 3 derrotas e 6 empates. Uma campanha horrível do Dragão de Goiânia até aqui. Por isso que o Alberto Valentim foi demitido e por isso que eu coloco que é uma boa oportunidade do Leão de voltar a vencer fora de casa, Ed. Pois é, e tem uma coisa curiosa, alguns jogadores que são destaques do Sport não conseguem reeditar grandes atuações fora de casa. Dentro da Ilha do Retiro são verdadeiras feras, como por exemplo o Jorginho, o próprio Juba. São jogadores que dentro da ilha atuam muito bem, mas como eles caem de produtividade lá jogando fora, né? É uma coisa que o Sport tem que corrigir em tempo. Eu acho que a grande chance é agora contra o Atlético de Goiás, fazendo um bom jogo e tentando reverter esse retrospecto ruim fora de casa, Antônio Gabriel. Exatamente. E prometi a você a campanha do Sport longe do Recife na Série B, apenas a 14ª campanha de toda a competição, fora de casa, né, como visitante. São 7 jogos, 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. 7 pontos conquistados, né, longe do Recife, para a equipe do Sport. 33% de aproveitamento. Por mais que a campanha em casa seja a melhor da Série B, precisa melhorar também como visitante se quiser manter essa posição dentro do G4. O Sport tem 32 pontos, é o terceiro colocado nesse momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre esse assunto, até para a gente ouvir o nosso convidado, tem o Eduardo, lateral do Sport, para conversar conosco aqui no Bola Rolando, falando sobre esse jogo contra o Atlético Goianiense na próxima sexta-feira. Vai ser um jogo muito difícil, né? Um jogo num campo muito bom, aliás, vai facilitar nosso tipo de jogo, mas é uma equipe muito forte, uma equipe que vai nos dificultar muito, vai nos trazer um jogo muito difícil, né? Empatamos dentro de casa, não foi o resultado que nós queríamos, mas esse ponto vai nos dar uma projeção lá na frente, né? Temos que buscar uma sequência boa fora de casa agora, né? Imaginar que esse é o jogo mais importante, até porque é o próximo, né? Temos que conseguir um bom resultado fora de casa, pois a distância está diminuindo, né? E a gente tem que acumular, né, esses pontos para que no futuro, né, no mais tardar antes das 5 últimas rodadas, a gente já consiga estar com a nossa classificação para a Série A garantida. Eu acho que o clube está preparado, os jogadores estão preparados para esse momento. Temos nos fortalecido a cada jogo. Estamos tendo bastante dificuldade também com alguns jogadores, com os desfalques, né, que aconteceram. Isso foi muito importante também. E os jogadores que estão se preparando para suprir essas vagas têm entrado, têm dado sua contribuição, né? Espero que não seja diferente no próximo compromisso. Vai ser, né, com fé em Deus aí, nós fizemos um bom jogo, a gente vai vencer, né, e dar seguimento na competição com tranquilidade, com a distância boa aí,
do quinto colocado para baixo. Tá, então, Eduardo, lateral da equipe do Sport, conversando com a gente aqui no Bola Rolando, e ele fala sobre esse aspecto importante, né, de que nas últimas rodadas o Sport teve que utilizar peças que não são consideradas titular para suprir ausências de jogadores. Dúvidas hoje no Sport, que já viaja amanhã, inclusive, para Goiânia, Fabrício, Daniel e Jorginho. Fabinho segue de fora. E aí a questão do Jorginho é interessante, né, Ed? Que a gente vem pontuando que o Jorginho oscila bastante, vamos colocar dessa maneira. Uhum. Ele não é um jogador que... ele é peça importante, muito importante, aliás, vem fazendo excelentes números com a camisa do Sport nessa temporada, mas ele oscila assim, às vezes, de um jogo para o outro. Só que, sem o Jorginho, a gente está vendo o Sport sofrer e muito nessas duas últimas partidas, né, Ed? Rapaz, agora você observa essa irregularidade dele, como diria em épocas passadas aqui no nosso Domingo Esportivo, quando participava o Assi Matias, ele dizia que em determinada coisa tinha uma irregularidade irregular. Quer dizer, a irregularidade do Jorginho passou a ser uma coisa regular. A gente está acostumado a vê-lo subir e descer com a mesma intensidade. Agora, naquele jogo contra a Chapecoense, em que o Sport foi desfalcado de apenas 2 jogadores, no caso o Wagner Love e o Juba, o Jorginho estava atuando e atuou muito mal. Né? No outro jogo foi pior, porque aí o Sport teve 5 desfalques, inclusive ele. Mas naquela partida ele jogou e atuou muito mal. Então, é preciso, né, dar um basta nessa irregularidade regular, porque o Sport vem sofrendo com essa questão de meia. Não é de hoje, é de muito tempo. Aquele meia que chega, toma conta da posição e dá conta do recado numa temporada inteira. Faz tempo que o Sport não tem um jogador assim, viu, Antônio? Eu considero o Jorginho um jogador assim, Ed. Apesar dessa irregularidade irregular, como você brincou aí, mas eu considero sim o Jorginho hoje uma peça fundamental do time do Sport. E quando ele está ausente, o time sente e muito. Acho ele uma engrenagem sim muito importante para esse time do Anderson Moreira. E os números que ele vem fazendo nessa temporada são provas disso, fatos, diante dessa boa temporada do Jorginho. A grande questão é que, é claro que reserva de elenco, né, fundo de elenco, no sentido de você ter um jogador do mesmo nível do titular, isso talvez só aconteça no Brasil com o Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras. Realidade Série B, principalmente a realidade do Sport, não se pode cobrar que o Sport tenha um cara do nível de Love no banco, no nível do Jorginho no banco, no nível do Juba no banco. Mas ter um atleta que, quando acionado na ausência desse titular absoluto, dê conta do recado. O Sport tinha como reserva imediato do Jorginho o Matheus Vargas. E o Vargas teve a oportunidade para dar e vender com a camisa do Sport e não rendeu em momento nenhum. Tanto é que seguiu por empréstimo, né? Teve empréstimo repassado ao Juventude. O Juan Xavier entrou bem no jogo contra o Mirassol, mais ou menos ali no jogo contra o CRB, mas também é um jogador que está se tornando profissional nessa temporada. Tem apenas 21 anos e tem muito lastro ainda para crescer. Não dá para se cobrar do Juan Xavier um futebol que se equipare a um jogador feito o Jorginho, que já tem muita rodagem. Então, é necessário sim que o Sport traga peças, até pensando nesse tipo de coisa. Foram 3 saídas do elenco, um centroavante, um volante e um meia. O Sport, de forma aberta, não vem pensando e não vem buscando volantes no mercado, mas do meio para frente vem buscando sim peças para compor esse elenco. E aí é um meia para trabalhar junto com o Jorginho e o Juan Xavier. É um centroavante, porque hoje, de fato, para a função, você tem o Love e o Gabriel Santos. O Fabrício Daniel é um coringa do setor ofensivo, joga pelos lados, joga por dentro, joga como segundo atacante. Não é exatamente um centroavante de ofício, então o Sport está buscando esse centroavante de ofício para fazer sombra e competir pela posição com o Wagner Love, com o Gabriel Santos. Mas é necessário. E a ausência do Jorginho, por exemplo, nesses últimos jogos, como foi a ausência do Wagner Love nos últimos jogos, demonstra a necessidade do Sport de trazer uma peça assim, Edinaldo. Isso ressalta a necessidade de peças de reposição à altura que o Sport já vem mostrando ao longo da temporada e que se ampliou agora, nesses últimos jogos em que os desfalques foram maiores. Porque até agora, a rigor, na atual janela de transferências do futebol brasileiro, que abriu ali no dia 3 de julho, né? Dia 3 e vai até o dia 2 de agosto, o Sport contratou o meia Alan Ruiz, o João Peglo, e são 2 jogadores que ainda precisam aparecer no elenco, mas a janela está aberta, né?
A questão do Peglo, inclusive, é boa a gente ressaltar. O Peglo acabou sendo expulso e no último jogo que fez pelo Dnipro, lá da Ucrânia, ele tem uma suspensão a ser E ele vai pagar aqui, é? Então, o jurídico do esporte está tentando reverter isso, né, e liberar o jogador dessa punição. Mas foi por isso que ele não foi relacionado, por exemplo, para o jogo contra o Mirassol no último domingo. Mas o jurídico do esporte está trabalhando nesse caso e a gente deve ter novidade ainda hoje. Mas isso, se ele tiver que cumprir suspensão, não é nada demais também. É um atleta que está bem fisicamente, já vem treinando com o grupo há alguns dias. Se vai cumprir a automática, vai cumprir a automática e depois ficar à disposição do técnico Anderson Moreira. A questão do Alan Ruiz é um pouco diferente, né? Ele vem de um fim de temporada na Europa e de um período curto, é verdade, de férias. E aí ele precisa retomar um pouco da parte física, também não está precisando de uma pré-temporada, de 15, 20 dias de trabalho, não. Só está precisando retomar o ritmo e vai voltar a ser utilizado, vai começar a ser utilizado dentro desses próximos jogos. Mas o Peglo tem essa situação burocrática, jurídica para ser resolvida, para ficar à disposição. E, Edinaldo, a gente falou aqui de centroavante e meia, mas o Sport está buscando também pontas, tá? Jogadores de lado de campo. Pelo que apurei no dia de hoje, pelo menos 3 contratações. Mais 3 contratações devem ser realizadas para o Sport. Essa é a meta da diretoria de futebol até o fechamento da janela, que acontece no começo do mês que vem. Se não me engano, é dia 2 de agosto que fecha essa janela de transferências para as séries A e B do Campeonato Brasileiro. É importante isso, porque, como a gente vem assinalando aqui já há algum tempo, o Sport precisa aumentar essa briga por posição, essa competitividade, precisa trazer jogadores que realmente estejam à altura de substituir os titulares. Agora, eu imagino que esses contatos estão sendo feitos com intensidade dentro da janela, mas é impressionante como não tem surgido especulação em torno de nomes, né, Antônio? Pois desde que eu cheguei à cobertura do esporte, né, recentemente, tenho percebido isso. Está existindo um cuidado muito grande internamente para se blindar tudo que sai, né, tudo que se trata de negociação. Agora, uma hora ou outra vaza, principalmente quando o negócio está encaminhado. Foi assim com o Peglo. Quando estava praticamente tudo certo, se chegou a informação de que o Peglo estava acertado. Quando estava praticamente tudo certo com o Alan Ruiz, chegou a informação que o Alan Ruiz estava acertado. Então, a diretoria do esporte vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, em termos de sigilo, de blindagem das contratações. Vou dizer um nome para você que foi ventilado na janela do esporte recentemente, e a gente chegou a um detalhe importante e curioso. Já, o atacante que estava no Cruzeiro, passou pelo CRB, pertence ao Atlético Paranaense. Sabe qual é a situação do Já? É o seguinte, o Atlético emprestou o jogador para o Torpedo Moscou. Lá, ele acabou não se dando muito bem, retornou mais cedo do empréstimo, e existe um valor de 2 milhões em aberto do Torpedo Moscou com o Atlético Paranaense. O Atlético quer e cobra o Torpedo Moscou desse valor, ou quer encontrar alguém que o empréstimo seja repassado para se pagar esse valor, que é difícil. Fora toda essa confusão, existe o interesse que foi colocado do Fortaleza e do Botafogo da Série A do Campeonato Brasileiro e também do próprio esporte. Então, a última vez que eu conversei com uma pessoa do esporte sobre Já, ela me disse o seguinte: Antônio, a gente está observando a situação. É como se a gente estivesse esperando ali o rebote acontecer. E existe também informação em Curitiba de que o Atlético Paranaense está mais interessado em vender o jogador do que, de fato, emprestar novamente. Mas é um nome que foi ventilado e a gente apurou essa situação e nem trouxemos aqui para o microfone da Rádio Jornal, porque, de fato, nada se concretizou. Foi apenas uma especulação de mercado, o esporte consultou a situação do jogador, viu o tamanho do imbróglio e acabou se afastando, né? Porque, se de fato trouxerem o Já, é quando desatar esse nó com o Torpedo Moscou e se o Atlético preferir, de fato, negociar com o esporte diante do interesse de Botafogo e Fortaleza, clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o que se tem, por isso que a gente não coloca, é bom a gente ressaltar, se for para colocar especulação de mercado aqui no microfone da Rádio Jornal, no Bola Rolando, no assunto é futebol primeiro e segundo tempo, a gente vai colocar o nome de jogador todo dia. Todo dia vai ter nome de jogador por aqui. Mas, para a gente colocar, de fato, o que tem negócio, o que tem algo rolando, o que está tendo proposta, esse é o cuidado que a gente tem, né? A gente segura até que exista algo concreto. Se fosse para colocar especulação de mercado, Edinaldo, todo dia a gente falava de Diego Souza, viu? Ainda? Especulação é o que não falta.
Caramba. Algo concreto até agora não existe. Só para a gente abordar esse assunto. Só para rapidinho. Oi? Precisa de um divã de psicólogo esse negócio. Urgentemente. Eu concordo. Assim, só para a gente abordar rapidinho esse assunto, o Diego Souza está em Orlando, nos Estados Unidos, com a família, após a rescisão de contrato dele com o Grêmio. E pelas informações que a gente tem, vai passar pelo menos até metade do mês por lá, para depois resolver a vida dele. Não há nada concreto, absolutamente nada do esporte pelo jogador. Quando eu falo concreto, olha, chegou uma proposta, está na mão do Diego Souza, tá? For para falar de especulação, a gente vai falar nome de jogador diferente todo dia por aqui. Mas concreto, nesse momento, a gente não tem nenhuma informação a respeito do mercado do esporte. Mas seguimos apurando, é claro. Fato é que o Leão vai buscar pelo menos 3 nomes no mercado nessa janela, Ed. Ok. Agora, definitivamente a novela Juba Esporte Bahia acabou, não é? Acabou. O Juba tem mais 12 jogos com a camisa do esporte. A contagem regressiva começa a partir de sexta-feira contra o Atlético Goianiense. Bahia fez uma proposta de 4 milhões de reais, 4 milhões cravados ao esporte, com pagamento à vista. O esporte rejeitou essa proposta e prefere ter um jogador que indiscutivelmente é um dos principais jogadores dessa temporada, por mais 12 jogos, 36 pontos em disputa nesse ínterim, né, nesse intervalo de tempo. E o Juba, ao final do contrato, será jogador do Bahia, a partir do mês de setembro. E aí vem o questionamento. Mês de setembro, a janela já está fechada. Será que o Juba joga pelo Bahia? O Bahia tem aquele documento da CBF, com instrução da FIFA, de que o jogador poderia sim atuar, porque o contrato vigente dele com o esporte foi formalizado antes do estabelecimento da regra de janela de transferências. Se houver algum imbróglio, olha, teve uma reviravolta, de fato o Juba não pode jogar com a camisa do Bahia nessa temporada. Existe um plano B, dentro do Grupo City, que hoje comanda o Bahia. O Grupo City tem vários clubes em todos os lugares do mundo. Então o Juba seria emprestado ou iria para um outro clube desse para não ficar parado até o final do ano. E a gente sabe que dentro do contrato de um jogador do Grupo City existe a possibilidade dele atuar com a camisa de outros clubes do grupo. É uma questão contratual, então a novela Luciano Juba tem data para acabar e desfecho já conhecido. Ok, Antônio. Ok, Ed?